Olá, pessoal. Meu nome é Débora e hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre a literatura na era medieval. Nós já vimos na aula passada a respeito das cantigas de amor e as cantigas de amigo, que estão dentro das cantigas líricas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as cantigas satíricas. Bom, as cantigas satíricas, elas estão presentes para ironizar e difamar aí a sociedade, uma determinada pessoa da sociedade, devido ao seu comportamento, então as coisas que ele faz e que acaba sendo aí então criticado. Duas maneiras aí aconteciam, através das cantigas de escárnio e a de maldizer. Uma mais velada, mais discreta, e a outra que levava um vocabulário bem mais pesado e até o nome da própria pessoa que praticava tal ação considerada assim incorreta e imoral para a sociedade. Aí está para você, então, nesse slide, uma cantiga de escárnio. Então, a cantiga de escárnio, ela é mais irônica, ela trabalha mais o duplo sentido, as críticas são feitas de maneira indireta. Então, aqui eu não tenho claramente quem praticou a ação, e aqui também eu falo de uma forma assim, com um duplo sentido, um jogo com as palavras, com as figuras de linguagem, não tão assim diretamente. É mais irônico na hora de criticar, então, essas ações da sociedade. Você percebe aí que a linguagem está no galego-português, e aí eu tenho algumas críticas feitas pelo trovador a respeito de uma dama. Então, uma dama, ela achou por bem fazer uma crítica ao trovador, porque na hora que ele compôs uma cantiga para ela, ele não soube elogiar essa dama como ela deveria. Então ela criticou o trovador. Por outro lado, esse trovador, ele se sentiu então injustiçado e ele fez aí uma cantiga de escárnio para devolver essa crítica a essa mulher, a essa dona. E nessa cantiga de escárnio ele a critica, não coloca o nome dela, mas traz aí feia, velha, louca, né? A palavra que tem aí o significado. Então ele faz uma crítica de uma maneira mais leve, mais indireta, mais encoberta aí, porque ele era um trovador contratado para fazer essas cantigas e de repente há uma crítica sobre o seu trabalho. Então ele devolve isso, só que de uma maneira mais contida. Agora para vocês, um exemplo aí de cantiga de maldizer. Na cantiga de maldizer, eu já encontro um nome, então já há uma crítica com o nome feito. Eu só queria lembrar que estamos falando de literatura, então estamos trabalhando um mundo fictício, não é que ele ia chegar ali no pátio do palácio e que ia entregar o nome de fato de alguém, mas isso quer dizer que numa construção literária, numa obra fictícia, aquela obra que tem um nome próprio, então seria considerada uma cantiga de maldizer. Então aqui ele parte mais para uma ofensa, aqui ele é mais direto. Então há uma crítica aí, há um trovador também, então, ó, trovas não fazes como provençal. Então há uma crítica sobre uma produção de um trovador. Então ele está dizendo, você é como se ele quisesse dizer, você é contratado para isso e nem isso você faz bem, faz com excelência. O vosso trovar não é natural. Então, artificial, não faz com destreza. Então, há uma crítica sobre esse trovador, que recebe o nome de Bernaldo, né? Como você pode perceber. Então, a cantiga de maldizer, ela é mais direta, ofensiva e até indica a pessoa aí que está recebendo, então, essa ofensa. Dentro das cantigas, então, nós chegamos a ver todas: de amor, a de amigo, então a de maldizer e a de escárnio. Agora, nós temos as novelas de cavalaria.
As novelas de cavalaria, também chamada de romances de cavalaria, são textos que vão ser compostos nesse momento, né, da nossa literatura medieval, que pega aí o trovadorismo e se estende um pouquinho até o nosso próximo período literário, humanismo. São narrativas, e narrativas bem longas. Essas novelas de cavalaria, então, ó, coloquei narrativas típicas do período medieval. Aí eu tenho relatos de aventuras fantásticas. Então, tem aí mitologia que nós vamos encontrar, histórias assim incríveis que envolvem muitos personagens, como Alexandre o Grande e outros que marcaram aí a história aí dessas grandes batalhas. Então, tem os cavaleiros errantes medievais que enfrentavam diversas batalhas, mas voltavam para os braços aí das suas amadas. Divididos em 3 ciclos, a novela de cavalaria então compreende aí o ciclo bretão, que são aquelas que trazem histórias do rei Arthur, o ciclo carolíngio, que é Carlos Magno, então o rei aí da França, e eu tenho também o ciclo clássico, que abrange aí os personagens da Antiguidade Clássica. E aqui que eu coloquei para vocês como exemplo o Alexandre o Grande. Características que nós podemos ver aí então dessas narrativas, dessas novelas de cavalaria. Então eu tenho uma narrativa extensa, dividida em capítulos, ainda tem narrativas aí em versos, né? Marcadas por uma tradição oral. Então agora eu não tenho mais aquela questão da tocada, da música, mas agora é apenas falada, declamada. Temas heróicos, então falei das batalhas que envolvem grandes heróis. Aí eu tenho também personagens da mitologia, acontecimentos históricos, como o próprio Alexandre o Grande, que carrega aí com ele não só uma questão heróica, mas também informações históricas, caráter místico, aventuras fantásticas, situações dramáticas que envolvem morte, amor, uma visão teocêntrica. Isso quer dizer, já desde o início ali do trovadorismo, nós temos essa visão. Deus está no centro de todas as coisas e o homem, ele depende de Deus, ele é um pecador e depende muito desta figura. Eu tenho aí personagens cavaleiros, heróis e donzelas, como já citei anteriormente, e o amor cortês idealizado da mulher. Então, aquele respeito, aquela mulher perfeita, às vezes, muitas vezes que não se pode alcançar, e a idealização desse amor que muitas vezes não é concretizado. Então, eu vejo aí nessas características que norteiam então as nossas novelas de cavalaria. Então, por hoje, encerramos o nosso trovadorismo e seguimos aí na próxima aula com o nosso próximo período, que será humanismo. Por hoje é só. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.